Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Terceira semana da Páscoa. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. Primeira leitura. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém o explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto. E, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida, e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão come, sempre há de viver. Jó 6,51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Precisamos gestar a fé no nosso coração. Em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. Amado irmãos e irmãs, a fé autêntica movimenta a nossa alma na dinâmica do amor, porque o próprio Jesus é amor, e a fé, meu irmão, deve brotar em nós. Jesus está dizendo para nós: quem crê possui a vida eterna. Então, Ele está dizendo que para chegarmos ao reino dos céus precisamos gestar, no nosso coração, a fé,
mas não uma fé que não causa nem provoca em nós fecundidade, porque, muitas vezes, a nossa fé é estéril, não está aprofundada em Jesus. Nós podemos ter fé em muitas pessoas, como a fé de quando você entra no avião, e não conhece o piloto, não sabe se ele é habilitado, se ele sabe pilotar aquele avião, mas, pela fé, você entra. Eu, pelo menos, nunca vi o piloto. Quando eu chego, sendo na minha cadeirinha e acredito que ele vai levantar voo e vai me levar ao meu destino. Nós podemos ter fé em várias coisas. Isso é um exemplo para você entender, mas a fé em Cristo pode nos dar a vida eterna. Existe algo mais profundo. Quem tem fé em Cristo vai, cada dia mais, mergulhando numa intimidade profunda em Deus, e, por isso, meus irmãos, o nosso coração vai mudando, e nós vamos sendo atraídos a viver o amor autêntico que Cristo nos pede para viver. A cruz e a ressurreição mostram o que para nós? Mostram essa autenticidade da verdadeira doação, da verdadeira entrega, e do verdadeiro amor que Deus tem para nós. Por isso, meu irmão, é nele que nós devemos colocar toda a nossa fé. Uma vez, meu irmão, minha irmã, lá no Rio de Janeiro, uma mulher me viu, de longe, numa rua movimentada, e ela estava distante de mim, estava passando numa faixa de pedestre. Ela olhou para mim e, no outro dia, ela me encontrou na rua, e eu estava de preto com meu clergyman, estava identificado, era um sacerdote que estava ali naquele momento. Aquela mulher olhou para mim e me encontrou para testemunhar: Padre, eu estava vivendo um momento de depressão, eu estava deprimida, mas quando eu estava passando na rua e, de longe, eu vi o Senhor, eu me lembrei de Deus. Naquele momento, eu fiquei bem, que estava deprimida, brotou no meu coração uma grande alegria. Quem tem fé, quem acredita no Filho de Deus, tem a vida eterna. Isso é fé, meu irmão. Quem tem fé, quem acredita no Filho de Deus tem a vida eterna, ou seja, tem a vida plena. Não foi o padre que ela viu, mas, através do meu sacerdócio, ela viu o rosto escondido de Deus. E quantos de nós, meus irmãos, precisamos ter a mesma fé dessa mulher que estava caminhando pela rua? Com certeza, ela poderia estar até rezando e dizendo: Senhor, hoje, não estou bem, estou mal. Mas me deu um sinal, e o sinal foi ter me visto naquele momento ali, e ter se lembrado de Deus. E isso, meu irmão, é fé, fé em Deus. Não era fé no Padre Ricardo, não. A fé em Deus fez com que eu fosse instrumento dele para aquela moça naquele momento. O que quer dizer isso para nós? Que nós também devemos ser assim na vida de tantas pessoas. Que a sua fé, meu irmão, leve-o a viver esse amor autêntico que pode transformar vidas, pode transformar histórias e trazer e devolver a vida para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão cansados. Que Deus o faça um homem de fé, e uma mulher de fé. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.